A medicina do século XX visava basicamente o tratamento do indivíduo, do paciente. A do século XXI não. Ela visa basicamente a prevenção com o intuito de dar uma melhor qualidade de vida e uma melhor longevidade ao indivíduo. Indiscutivelmente, a genética passou a ter um papel fundamental nesse aspecto. Por quê? Ela passa a identificar alguns fatores que podem fazer com que o indivíduo tenha alguns problemas no transcurso da sua vida. Dentre esses aspectos genéticos, queremos indiscutivelmente salientar a importância da descoberta, da identificação e da verificação da frequência da mutação chamada BRCA1, BRCA2, principalmente na comunidade Ashkenazi. Este gene ele é responsável pelo restauro do DNA do indivíduo na mutação, ou seja, ele é responsável por todo o equilíbrio e pela manutenção do DNA normal na pessoa, no indivíduo. A frequência com que esse gene ocorre na população é de mais ou menos 1 para 400. Entretanto, em algumas comunidades, principalmente as comunidades endogâmicas, aquelas nas quais existe o casamento entre si, essa frequência é maior. E chama a atenção a comunidade Ashkenazi, na qual a incidência desta mutação é de mais ou menos 1 para cada 40 indivíduos. É uma frequência bastante alta. Esta mutação ela é bastante conhecida, principalmente nos Estados Unidos, onde a comunidade Ashkenazi é grande, e obviamente em Israel. Em Israel ela é praticamente investigada de forma rotineira. Nos Estados Unidos, já há muitos anos, os casais, principalmente os casais religiosos, antes de casarem, eles fazem aquele match e dentre os genes pesquisados nesse match, algumas vezes existe a identificação do BRCA, com o intuito de evitar que o homem e a mulher portadores desse gene venham a casar e que possam trazer problemas na prole posterior. Entretanto, apesar das comunidades judaicas Ashkenazim terem conhecimento da presença e da importância desta mutação, a comunidade brasileira ainda desconhece muito a respeito, em virtude do alto custo que este exame anteriormente apresentava e também pelo próprio desconhecimento do fato. Por que é importante a mutação do BRCA? Se ele interfere na qualidade do DNA, ele aumenta o risco de alguns tumores. Na mulher, basicamente, câncer de mama, e no homem, também alguns cânceres, como o câncer de mama no homem. Entretanto, câncer de mama, câncer de ovário, existem também em associação com a elevação do risco de outros tipos, como câncer de trompa, câncer de pâncreas, câncer de endométrio útero e discussões a respeito se ele aumenta o risco de melanoma ou não. Então, existe uma grande gama de tumores que podem ter sua frequência aumentada em virtude dessa incapacidade do próprio indivíduo reparar o seu DNA. Na mulher, o que nos chama a atenção é a mutação do BRCA1, que aumenta significativamente o risco de câncer de mama. O câncer de mama, nas mulheres portadoras desta mutação, ele costuma ser um câncer que ocorre em idades precoces, até abaixo dos 40 anos, muitas vezes. As mulheres portadoras, se nós formos analisar no transcorrer da sua vida, elas têm uma chance de vir a ter o câncer de mama de 40% a 70% até os 70, 80 anos. Então, é extremamente elevada a incidência de câncer de mama nessa população. E, além do mais, muitas vezes, o câncer de mama nestas pacientes é um câncer que apresenta uma
agressividade acima da agressividade do câncer de mama habitual. É o que nós chamamos de câncer de mama triplo negativo. Então, além da alta frequência, existe a agressividade. No câncer de ovário, então, a situação se torna ainda mais problemática. Por quê? Porque no câncer de mama nós ainda dispomos de alguns exames capazes de detecção precoce desta tumoração. Mamografia, ressonância, ultrassom, a própria palpação clínica, sempre são capazes de identificar esse tumor com maior precocidade. Entretanto, no câncer de ovário, essa prevenção já passa a não existir. E o câncer de ovário, apesar de ser o quinto, sexto, sétimo em termos de frequência, nos Estados Unidos é o câncer que mais mata, o câncer ginecológico que mais mata as mulheres. E é um câncer assintomático. Quando você diagnostica, você já normalmente está em estadios avançados e que a tua chance de cura é bastante pequena. A incidência de câncer de ovário nas portadoras do BRCA1, por exemplo, vai de 20% até 40% ao longo de sua vida. Então é extremamente elevada. Se nós pudermos identificar estas portadoras, as mulheres portadoras destas mutações, e tivermos atitudes proativas, nós podemos realmente preservar muitas vezes a vida e a qualidade de vida destas pacientes. A pesquisa da mutação era bastante cara e praticamente nós pedimos a investigação desta mutação com pouca frequência à população. No início dos anos 2000 custava ao redor de R$10 mil, era realmente difícil de solicitar e nós pedimos essa investigação somente em mulheres que tivessem uma alta incidência de câncer de mama ou ovário na família. Entretanto, esses testes genéticos hoje em dia baratearam muito. E por incrível que pareça, desde 2018, o CDC americano autorizou até o 23andMe a ter a investigação das principais mutações do BRCA1 e BRCA2. Esse exame hoje em dia nos Estados Unidos custa entre $100 e $150, tornando um exame realmente factível e que pode ser realizado em qualquer mulher. Obviamente nós vamos solicitar a pesquisa dessa mutação em famílias Ashkenazim, ou seja, que tem pai e mãe Ashkenazim, principalmente da Europa Central, que é a região onde essa mutação se tornou mais frequente. Normalmente nós solicitávamos a pesquisa da mutação naquelas mulheres que tinham, então, mais de 2 portadores de câncer ou de ovário ou de mama, principalmente em idades pré-menopáusicas, na família. Entretanto, a pesquisa somente nessa população, ela acaba deixando de lado um grande número de outras mulheres, nas quais muitas vezes essa mutação também é presente e que seria importante que elas soubessem da sua existência, pois elas devem, além de investigar sempre mama e ovário, devem checar as outras possibilidades que essas mutações elas podem acarretar. Portanto, nas mulheres que têm antepassados Ashkenazim de Europa Central, deveriam procurar os seus profissionais, seus médicos, e aventarem a possibilidade de fazer a investigação desta mutação, pois isso as ajudaria, em primeiro lugar, a procurar ter um diagnóstico precoce nas lesões mamárias, procurar tentar fazer uma prevenção do câncer de ovário, e nas mulheres mais jovens hoje em dia, nós devemos ter em mente que é possível até se fazer o que nós chamamos de diagnóstico pré-implantação. Nós podemos escolher um embrião que não seja portador desta mutação para que as futuras gerações não carreguem esse trait, não carreguem esse problema. Além do mais, hoje em dia, como a profilaxia do câncer de ovário é difícil e ela envolve, na maior parte das vezes, a retirada dos ovários a partir dos 40 anos nas portadoras de BRCA1 e a partir dos 50 nas portadoras de BRCA2,
Nas pessoas mais jovens, então, principalmente porque hoje em dia as mulheres elas vão ao mercado de trabalho e querem engravidar mais tardiamente, nós podemos fazer com que nós possamos colher os ovócitos dessas mulheres quando jovens, para que eventualmente, quando necessário, sejam retirados os ovários, mas que seja preservada a capacidade reprodutiva dessas mulheres com seus ovócitos congelados. Então, acredito realmente que se tornou bastante ampla a indicação da investigação destas mutações na comunidade Ashkenazi brasileira.